Atenção e muita atenção. O Espírito Santo continua nos trazendo ótimas revelações para nos oferecer ótimas oportunidades. Preparados? Vamos ler então a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E assim está escrito: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada é um livro. E o Espírito Santo usa, então, este livro em sua totalidade, porque tudo está conectado. E é por isso que nós estamos falando sobre a família da fé, Abraão, e aprendendo com eles como devemos agir, como devemos proceder atualmente em nossos dias, para não sermos penalizados, mas para sermos abençoados, agraciados. Então está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Então, no passado, havia um conhecimento da palavra de Deus, que hoje, para nós, é a Bíblia Sagrada, devido à facilidade da imprensa, das letras, da indústria, da produção do livro Bíblia Sagrada. Mas esta é uma característica, uma diferença do mundo e do reino de Deus. No mundo não se percebe nada, não se vê, não se enxerga nada, não se entende nada. É só confusão.
quanto mais mexe, pior fica a coisa. A ignorância é total. Mas no reino de Deus, repetimos, existe ordem e, por isso, progresso. Tudo está sob o domínio, o controle, o governo do Deus Altíssimo e do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. E aí está o problema do mundo. A ignorância. Não sabe nada sobre a Bíblia Sagrada. Não sabe nada sobre a palavra de Deus. Não sabe nada sobre o governo de Deus. Estão cegos, cambaleantes, caindo aqui, caindo ali. Um tentando se agarrar no outro, um tentando seguir o outro. Mas todos caindo pelo barranco, pelo precipício. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Isto é um sinal, uma evidência, um exemplo, para nós atentarmos, para nós estudarmos a Bíblia Sagrada e sabermos o que isso significa, o que isso representa, e o que isso está relacionado conosco hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 2. Tendo sido batizados, assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Muito se fala sobre batismo. Existe até uma preocupação religiosa e até uma crença. Quem não for batizado é pagão. Quem não for batizado está perdido. Quem não for batizado vai para as profundezas. É obrigatório batizar as criancinhas para se assegurar desde pequeninos. Tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar. Agora, tudo bem. A exigência, a obrigatoriedade do batismo. Mas como fazer? Como realizar? O que significa? O que representa o batismo ou ser batizado? Porque muitos vão até mesmo com uma certa jactância, bater no peito e dizer: eu fui batizado quando era criança, eu fui batizado quando era pequenino. Mas o que isso na verdade significa? O que isso representa na realidade? Então foram batizados. Sim, foram batizados. Na nuvem e no mar. Com respeito a Moisés. Tem muita coisa aqui para ser estudada. Tem muito mistério aqui que precisa ser descoberto. É assim a Bíblia Sagrada. É um tesouro que precisa ser procurado com afã, com avidez. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Aqui vem uma pista, uma ajuda, um auxílio do Espírito Santo. Irmãos, tudo é espiritual. O mundo é totalmente carnal, mundano, mental. Deus é espírito. O reino de Deus é espiritual, sobrenatural. Você é um espírito que vive num corpo natural. Mas se não houver conhecimento, vai padecer e sofrer por ignorância, não por maldade, não porque é um pecador, porque
não sabe. Simplesmente não conhece a verdade. Então, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Por quê? Bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. E a pedra era Cristo. Agora, devido ao tempo, vamos continuar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Não há desculpa. Eu não sabia. Não há desculpa. A Bíblia está aí. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, não fique na ignorância, porque o problema será único e exclusivamente seu. Tome uma atitude. Busque conhecer a verdade te libertará e você será abençoado. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. O povo, o mundo, também come pão, e também bebe suco de uva, ou vinho, e também se divertem, fazem festa. Mas existe uma grande diferença, uma característica tremenda entre o mundo e o reino de Deus. Que aparentemente todos estão fazendo a mesma coisa. Mas não é o mesmo coração? É o mesmo sentimento? É o mesmo conhecimento? Então está escrito: e não pratiquemos imoralidade. Há poucos dias aqui foi falado sobre um filisteu, mas muito zeloso, muito inteligente, muito sábio, que sabia que existem certas coisas que são graves delitos. Hoje em dia, a justiça fala em crime hediondo. E a justiça, ela se faz, ela se realiza. Não fica esperando, aguardando, não. Então está escrito: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova. Essa é a pior coisa que o ser humano pode fazer. Está escrito? Eu quero ver se é verdade. Deus falou isso aí, eu quero ver se ele vai fazer. Irmãos, está escrito na própria Bíblia Sagrada. Podemos contender com outros porque estamos na mesma situação, mas contender com Deus, como muitos estão fazendo, escarnecendo do reino dos céus, fazendo pouco caso do reino de Deus, por causa das quimeras mundanas. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Milhares estão perecendo o dia inteiro, o dia todo. Mordedura de serpente, espíritos malignos, diabólicos, espíritos de morte. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A língua grande, a boca grande, a palavra exagerada, sempre criticando, falando mal dos outros, da vida dos outros, fofocando. 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. O fulano, a fulana, quem que vai falar com eles? Quem que vai avisá-los? O coitadinho do índio lá no meio do mato. Irmãos,
Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Os exemplos estão aí. Só não vê, só não enxerga quem não quer. E foram escritas para advertência nossa. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia Sagrada. Seja inteligente, seja sábio para ser feliz. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, tudo que acontece tem um propósito. Tudo é um sinal, uma evidência, uma representação. E compete a cada um de nós descobrirmos os significados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te amarramos, espírito mentiroso. Espírito de mentira está amarrado e correntado, proibido de agir em nossas vidas. Agora nós te expulsamos, te expelimos. Ordenamos, saia, espírito da mentira, saia de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vá embora. Oh Espírito Santo, quantos exemplos, quantas evidências, quantos sinais, quanta simbologia. Continua, por favor, falando aos nossos corações, pelo poder da Bíblia, palavra do Deus Altíssimo, para que a fé se manifeste e que esta fé poderosa faça o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, o coxo saltar de gozo, alegria, satisfação, que o doente saia curado da cama, o enfermo saia sarado do leito, que os ossos desentortem, que o coração bata com força, os pulmões sejam purificados, os rins, o pâncreas, o fígado, e que em nome do Senhor Jesus Cristo haja perdão, para que venha a paz de Deus que excede todo entendimento, desaparecendo a culpa, mas também o ódio, a mágoa, o rancor, por aqueles que violaram, agrediram, que de alguma forma, de alguma maneira, machucaram no fundo, no profundo do coração. Que haja paz. Receba a mente de Cristo agora. Deixe o mundo, deixe de ser mundano, deixe esse sistema mundano. Entre agora no reino de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Seja salvo o mais rápido possível e comece a progredir e a prosperar. Seja fértil, seja abundante. Por favor, inscreva-se, dê o like, aperte o sininho. Distribua nas suas redes esta poderosa palavra do Deus Altíssimo. Faça comentários. Com certeza, nosso bom Deus, nosso Pai Celestial, continuará nos abençoando abundantemente. Recebam a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus continue te abençoando muitíssimo. Amém.